turma, vamos iniciar a nossa aula agora. Boa tarde para vocês. O que vocês têm que falar? Boa tarde, então. Oi. E agora nós vamos pegar a nossa avaliação de ciências, que fala lá sobre as casinhas de alguns insetos, que é do formigueiro, da colmeia e do cupinzeiro, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à casinha de algum dos insetos do formigueiro, da colmeia e do cupinzeiro, a gente estudou lá na página 247 e 248 do livro 2. Nós falamos sobre os pequenos animais e grandes arquitetos, falamos sobre o formigueiro, que o formigueiro ele tem várias câmaras. E aí um deles é para criar os filhotes, os ovos deles, depois é o cultivo de fungo, que é as comidinhas deles, aonde a rainha coloca os seus alimentos, e tem a câmara de lixo também. São vários tuneizinhos. O cupim, na outra página, também fala sobre tem o ninho do cupim, tem vários espacinhos para ele passar e tem vários lugarzinhos também aonde ele vai até chegar à água. E aquele cupim lá onde a girafa está, quem está acompanhando no livro, é aquela mistura, mistura de fezes, madeira, barro, saliva, tudo fininha para o ar entrar. E depois nós temos a colmeia. E lá na colmeia também, armazenar o mel, criar as larvinhas delas e tem um exclusivo que é para a rainha. E aí vocês vão fazer o seguinte, atividade de ciência. Não esqueçam de colocar o nome de vocês e a data que vocês estão fazendo essa atividade. Algumas pessoas podem pensar os insetos são seres desagradáveis, irritantes e assustadores. Mas não há quem os admire, principalmente quando se trata dos insetos sociais, como as abelhas, as formigas e os cupins. Isso porque estes pequenos seres vivos são conhecidos por sua incrível capacidade de viver em grupo e construir os seus abrigos, as suas casinhas. Escolha um dos grupos de insetos a seguir e escreva um pequeno texto explicando como é organizado o abrigo destes seres. Vocês podem escolher formigueiro, a colmeia ou o cupinzeiro. Aí vocês colocam aqui nesse espacinho pequenininho o que vocês vão escolher. Aí escrevam aqui e vocês vão escrever como é que é a casa deste inseto que vocês escolheram, certo? Você vai colocar na linha pequena qual que você vai escolher, se é a colmeia, o cupinzeiro ou o formigueiro. E nas linhas abaixo, você vai escrever como é a casa, como é que é feita, qual tipo de material que é feito, como é a casa, onde é que ela coloca os filhotes, quem você escolheu. Querem dar uma lida na página 247, pode ler, mas tem que escrever com as palavras de vocês, não pode copiar. Então, pode começar. Então, turma, agora a gente está na atividade de ciência, a próxima folha. Não esqueçam de colocar o nome de vocês e a data. Atividade de ciência. O texto a seguir trata-se de uma lenda indígena que explica como surgiu a noite. Leiam e respondam as questões. Então, primeiro você vai ler essa lenda indígena de como surgiu a noite. Depois você vai grifar ou sublinhar, pintar, de acordo com a lenda, que animais citados têm hábitos noturnos. Grife no texto os trechos que demonstram essas características, certo? E depois você vai explicar qual é
a explicação científica para a ocorrência dos dias e das noites. Lembram que a gente estudou sobre o dia e a noite, o movimento de rotação da Terra? Então, você vai escrever agora isso. Esse texto, ele fala de uma forma geral de todas as culturas, os mitos, as lendas, que surgem como forma que as pessoas encontraram para compreender e dar sentido aos fatos e eventos da vida e do mundo, como os fenômenos naturais, o dia, a noite, o trovão, o eclipse. E ali a história é indígena, dos índios. Aí eles acham que foi dessa forma que surgiu a noite. Mas a gente estudou. Quando a Terra está girando em torno de si mesma e uma região do nosso planeta está recebendo uns raios, enquanto a outra está na escuridão da noite. Então, vocês vão escrever este movimento de rotação. E aí também estamos falando dos animais noturnos, os animais que realizam as atividades durante a noite. E os diurnos são durante o dia.